aqui. E já vou previamente fazendo uma propaganda. Se tudo der certo, dia 19, eu estarei ministrando uma aula na turma da professora Sônia. Acho que é de 2 às 4 ou de 3 às 5, um negócio assim. É uma quinta-feira sobre Atlas TI. Boa, garoto. Conseguiu montar finalmente? Estou tentando, Roberto. Bom, gente, vamos começar então. Bom, para quem não me conhece, a sala está cheia, daqui a pouco chega mais gente. Eu sou o professor Marcelo Mocarzel, sou professor do PPGE da Estácio, sou professor também do PPGE da UCP e atuo também na Universidade Federal Fluminense no NUGEP. Então, a gente convidou todo mundo e mais um pouco de gente para participar dessa noite, que seria inicialmente restrita aos meus alunos aqui de prática de pesquisa. Estou vendo aí Joyce, Gerfânia, Luiz, deixa eu ver quem mais, Rita, Sâmara, daqui a pouco chega mais gente aí. Né? Esses são os que eu estou identificando no momento. Mas, enfim, mas aí eu vi, né, o potencial disso, porque eu sei que muita gente tem questões com a Plataforma Brasil, e eu convidei o professor Mário, digníssimo amigo e aluno aí do PPGE, mas uma pessoa com grande entendimento, né, tanto das questões tecnológicas como da discussão de pesquisa. Tenho atuado aí com ele na seminário de tese, e ele tem sempre esse olhar voltado para essas minúcias da pesquisa, né, e para a parte formal também, que é muito importante. A gente, às vezes, tem um monte de ideia, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas se a gente não seguir as regras de pesquisa, as nossas ideias continuam sendo só ideias, elas não se convertem em pesquisa. E hoje em dia, com a questão toda da ética em pesquisa e tudo mais, né, a Plataforma Brasil passou a ser praticamente o nosso único caminho de acesso a isso. Então, eu resolvi abrir aí para todo mundo que quisesse vir, né, o que é ótimo, é muito bom para a gente, e a palavra é do Mário, vou deixar ele à vontade aí para falar. Vou ficar aqui quietinho, qualquer coisa, Mário, só me chamar. Está gravando também, depois a gente compartilha a gravação com quem quiser, tá bom? Obrigado aí, Marcelo. Então, vamos lá, gente. Como o professor Marcelo falou, meu nome é Mário Eduardo, eu sou doutorando do PPGE da Estácio, auxilio na editoração da revista científica da Estácio, sou do corpo editorial da revista científica da Fundação Osório, onde eu trabalho. Tá? Sou físico, sou formado em física e formado em análise de sistemas. Então, o que o professor Marcelo me pediu é falar sobre um pouquinho do Comitê de Ética em Pesquisa, o CEP. E, por consequência, porque falar só do CEP não adianta, por consequência, nós vamos falar da Plataforma Brasil. Às vezes, a Plataforma Brasil é uma pedra no sapato do pesquisador, porque tem muitas minúcias, muitos detalhes pequenos que a gente, às vezes, esquece de olhar, e quando chega lá, o pessoal que se reúne uma vez por mês reprova. Você só tem chance de ser analisado o seu projeto um mês depois. Isso aí, às vezes, atrasa. Para o doutorado, atrasa um pouco, que são 4 anos, mas para o mestrado, atrasa muito, porque são só 2 anos. Né? E um mês para um mestrado é muita coisa. Eu sei porque terminei o meu ano passado. Tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é ética? Uma coisa que, hoje em dia, poucas são as pessoas que praticam. Né? A parte de pesquisa, obviamente, quando a gente fala pesquisa e ética, nós estamos falando pesquisa com seres humanos. Então quer dizer que eu, no mestrado em educação, vou dissecar o ser humano, dissecar um corpo? Não. Tá? A gente fala pesquisa com seres humanos, não envolve só pesquisa que vai afetar o corpo físico. Nós estamos falando aqui pesquisa, onde você vai fazer uma entrevista com alguém, onde você vai fazer passar um questionário, tá? Isso tudo, quando envolver pessoa, entra o comitê de ética. Justamente, não é para ele ficar controlando, saber o que você está pesquisando, não.
mas sim para você ter certeza que aquilo que você está fazendo não vai te dar problema posteriormente. Ninguém vai te processar, ninguém vai arrancar dinheiro de você, e etc, etc, etc. Então, vamos lá. O que é ética? Conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um indivíduo ou de um grupo social ou de uma sociedade. Ramo da filosofia que tem por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida, a natureza do bem e do mal, os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento humano. Então, isso, tirado do dicionário, isso é ética. Muitas vezes a pessoa fala, o que eu estou fazendo não é ilegal. Certo, pode não ser ilegal, mas pode ser imoral. Ou seja, antiético. Então, pensa bem antes de você fazer qualquer coisa. Não estou falando só de pesquisa, não. Estou falando para a nossa vida no dia a dia. Tá? E o que é essa famigerada Plataforma Brasil? Bom, vamos lá. A Plataforma Brasil, ela é uma base de dados nacional e unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos, todos para todo o sistema CEP/CONEP. CEP, Comitê de Ética em Pesquisa. CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. No nosso caso, a Estácio, nosso caso que eu digo é a Estácio, né? A Estácio ela tem um CEP, tem um núcleo de CEP, onde tem vários professores que fazem parte dele e que analisam os nossos projetos. Esses projetos eles são submetidos ao Comitê de Ética através da Plataforma Brasil, que é nada mais, nada menos do que um sistema online de cadastramento de projetos. Todo pesquisador deverá estar cadastrado na Plataforma Brasil para que possa apresentar seus protocolos para apreciação de um comitê de ética. Quando a gente fala protocolo, nós estamos querendo dizer, no nosso caso, pesquisa, o projeto da nossa pesquisa. A gente fala projeto porque a pesquisa ainda não foi concretizada. Ela não foi feita, não foi passado o formulário, não foi passado o questionário, a entrevista, etc. Tá? Lembrando a vocês só uma coisinha. Quando você vai fazer uma pesquisa, se ela não envolver seres humanos, você não é obrigado a submeter ao Comitê de Ética. Ou seja, vou fazer uma pesquisa bibliográfica sobre a influência dos vulcões na menopausa da mariposa fêmea no Ártico. Não sei para que serve isso, mas vamos fazer uma pesquisa dessa, beleza. Mas vai ser uma pesquisa documental, uma pesquisa bibliográfica. Você não vai ter passar questionário para ninguém, você não vai incomodar ninguém. Às vezes a gente incomoda pesquisando. Você não vai passar nada para ninguém. Ou seja, você vai usar só papel. Não há necessidade, não há obrigatoriedade de você submeter a sua pesquisa, o seu projeto, ao Comitê de Ética. Mário, Sim. Deixa eu só falar uma coisa importante, que existem algumas áreas de sombra em relação, por exemplo, a pesquisas em fontes históricas, mas que são relacionadas a pessoas. Então, por exemplo, o pessoal que estuda história da educação e às vezes pesquisa em cima de um diário de uma pessoa, né? Ou seja, isso é uma pesquisa com ser humano ou não, mesmo sendo uma pessoa que já morreu há muitos anos e tudo. Então, assim, em algumas pesquisas pode parecer que você não está pesquisando com ser humano, mas na verdade você está, né? Então, isso que o Mário está falando é muito importante, porque é uma pesquisa relacionada a documentos públicos, né, a materiais que estão disponíveis, a livros, artigos, etc. Aí realmente não há necessidade. Agora, se envolve o indivíduo, mesmo que às vezes de uma forma indireta, aí há necessidade de pelo menos consultar, né, o Comitê de Ética para saber se submete ou não. Isso é mais para o pessoal que trabalha com história da educação, arqueologia, enfim, essas outras áreas. Mas é bom lembrar. Obrigado. Bom, vamos lá. Como acessar a Plataforma Brasil? É muito simples. Você abre o seu navegador, estou aqui com o Google Chrome, e digita
http://plataforma Brasil, tudo junto, .saude.gov.br. Uai, por que eu estou acessando um software, um programa, qualquer coisa da saúde? Porque quando nós submetemos o nosso projeto de pesquisa a um comitê de ética, nós não temos um comitê de ética voltado para a educação. Nós usamos a Plataforma Brasil, que é para a área de saúde, tá? Para as pesquisas da área de saúde, nós usamos essa plataforma para poder termos o aval, termos o número de protocolo do Comitê de Ética, para podermos até mesmo divulgar essa nossa pesquisa. Muitas revistas científicas pedem esse código do Comitê de Ética, que ele é gerado após a aprovação, tá? Você recebe uma numeração, e esse código, ele às vezes é solicitado por muitas revistas científicas que você tenta publicar a sua pesquisa, o resultado da sua pesquisa. Mas nós não temos um comitê de ética voltado à educação. Nós usamos o comitê de ética da saúde. Então, por isso que nós usamos a plataforma brasil.saude.gov.br. Então, feito esse acesso, você entra nessa tela. Ele te mostra essa tela aqui. Nessa tela, você tem algumas informações que você já pode usar, caso você tenha. Por exemplo, você pode usar a Plataforma Brasil se você tiver usuário e senha. Ah, mas eu não tenho, como é que eu faço? Não se preocupa, aqui nós vamos ensinar. Além de usar, antes nós vamos ensinar a cadastrar um usuário na Plataforma Brasil. Porque não adianta nada, vou ensinar, ensino, beleza, faço todo o processo, mostro todos os meandros do cadastramento, da submissão do nosso projeto à Plataforma Brasil, mas não ensino como cadastrar o usuário. Não vai adiantar de nada. É a mesma coisa que eu dar um carro para vocês sem motor. Ah, mas eu não consegui guardar tudo que você falou, desde as 8h02 da noite até, sei lá que hora, meia-noite, 1h da manhã. São mais de 40 slides, tá? Então, até a hora que terminar, eu não consegui guardar tudo. Como é que eu faço? Estou com dúvidas, tá? Se você tem dúvidas, aqui nessa tela inicial, sem você ter cadastro nenhum, ele tem um manual ou manuais da Plataforma Brasil, tá? São vários manuais que você pode acessar, ler e tentar entender o que está escrito ali. Se não conseguir, aí você tem a possibilidade de entrar em contato com o Comitê de Ética da Estácio. E que, se não me engano, quem responde lá é a professora Luciana. Tá? Ela, acho que eu defino aqui no final o e-mail dela, do Comitê de Ética, do Comitê de Ética, para que você possa enviar mensagem para lá e tirar dúvida. Ok? Então, tem vários manuais aqui. O principal deles seria o manual do pesquisador, que é onde ele vai te ensinar a cadastrar o seu projeto na Plataforma Brasil. Ok? Como você não tem o cadastro, você não é usuário da Plataforma Brasil, você tem ali o ícone, o botão do lado do esqueceu a senha, você tem cadastro. Clicando nele, ele começa a entrar nos 4 passos para você se cadastrar na Plataforma Brasil. Tá? O primeiro vem um blá, 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 falando algumas coisas, ou a resolução das fotos tem que ser de 1000 dpi, né? De 1000 a 2000 dpi, e etc, 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 etc. Tá? Agora, depois de você ler tudo isso, muita gente não lê, mas é aconselhável que leia, clica no botão avançar. Ao clicar no botão avançar, o que vai acontecer? Aí sim, ele começa a te solicitar os dados para se fazer o cadastramento. Primeira coisa que ele lhe pergunta é a nacionalidade. Tá? Então, você vai clicar na seta e vai selecionar uma nacionalidade. A primeira, para você não ter que perder tempo, a primeira que ele coloca é a nossa, brasileiro. Eu acho errado, tinha que ser brasileira,
que é nacionalidade, mas não vamos entrar no meandro do português. Depois ele te pede a sua identificação unívoca no Brasil, que é o CPF. Não existem duas pessoas com o mesmo CPF. Se existe, teu CPF foi clonado, corre atrás, o camarada vai comprar carro, mansão, vai comprar um monte de coisa no teu nome. Tá? Aí você vai e digita o CPF. Logo em seguida, ele começa a te solicitar coisas sobre a sua formação. Por exemplo, o maior título acadêmico que você tem. Você clica aqui, vamos supor, você tem um mestrado, você tem um doutorado, ou você está no nível médio completo, tá? Então, tem várias opções ali para você selecionar. No caso aqui, como eu tenho mestrado, eu selecionei mestrado. Aí ele vem especialização acadêmica. O que é isso? Na especialização acadêmica, tá, nós temos várias opções. Temos acupuntura veterinária, administração de laboratório, anatomia humana, anestesiologia, temos banco de leite humano, biofísica, botânica e vamos continuar. Ah, pera aí, ainda estou na letra C, educação é E. Então tá, a gente chega até lá. E de C passou para O, caramba. Obstetrícia, psiquiatria, saúde. Não tem nada com relação à educação. Porque eu falei o que para vocês no início? Que nós estamos usando um software que foi feito para a saúde, para as pesquisas em saúde. Aí nós entramos aonde? No finalzinho da fila, em outros. Aí você vai selecionar a opção outros e quando você seleciona a opção outros, você tem que cadastrar esse outros, que vem logo ao lado. Tá? Aí você vai e digita educação. Tá? Que aí a pessoa, o pessoal da comissão de ética vai saber que muitas informações vocês não vão passar para eles, que você é da parte de educação. Aqui não é obrigatório, porque obrigatório é só aqueles que têm o asterisco vermelho, esse pontinho vermelho que está aparecendo aí do lado dos nomes dos campos. Você pode colocar aqui o link do teu currículo Lattes. Não é obrigatório. Tá? Se você quiser, você coloca. Aí você clica em avançar. Beleza. Ué, em momento algum eu defini meu nome. Só coloquei o CPF. E da onde ele trouxe o meu nome? Que ele vai trazer o seu nome. No caso aqui, eu trouxe um nome fictício para não comprometer ninguém. Essa nossa plataforma Brasil, tá? Ela está vinculada ao banco de dados da Receita Federal, o banco de dados de CPFs da Receita Federal. Então, quando você digita o teu CPF, nessa segunda tela, ela já foi lá no banco de dados da Receita Federal, pegou o seu nome e trouxe para cá. Por isso que nessa terceira tela, ele já traz o seu nome. E, detalhe, essa plataforma ela está atualizada. Você pode colocar o seu nome social. Isso daí existe não só aqui na plataforma Brasil, como existe também em documentos oficiais, como carteira de identidade. Você já pode definir o seu nome social. Às vezes a pessoa é um cantor, tem o nome de Rolando Caio da Pedra e no nome social é Orlandinho. Não sei por quê. Tá? E também as pessoas que mudam o seu gênero. Tá? Então, você pode colocar aqui o seu nome social, o nome que você é conhecido socialmente. Até aquele apelido que você usa na rede social. Logo em seguida, ele vem perguntando o sexo. Tá? Aqui na plataforma, ela não está tão atualizada assim. Nós só temos masculino e feminino. E, se você quiser, você pode... Desculpa. Você pode colocar outro documento. Tá? Definir aqui o número da carteira de identidade. Mas não há necessidade. Não é obrigatório. O que é obrigatório aqui é, sim, a data de nascimento. Você digita a data de nascimento e também digita, ou melhor dizendo, você seleciona a sua raça/cor. Tem muitos locais que já estão evitando de solicitar isso. Por quê? Porque as pessoas às vezes se sentem constrangidas de colocar a raça/cor lá. Então, para evitar problema, tem locais que não exigem. Mas aqui, como tem um asterisco vermelho, você é obrigado a colocar.
Logo em seguida, ele pergunta se o seu endereço é no Brasil. Você vai responder que sim ou que não. Ele pede para você digitar o CEP. No momento que você digita o CEP, clicando no busca CEP, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai no site do Correio, tá? Na base de dados dos Correios, consulta aquele CEP lá e traz as informações do seu endereço. O complemento ele não vai colocar e nem o número, porque o CEP é referente a uma rua. Então, ele vai colocar o seu endereço, o seu bairro, o país que você está, a unidade da federação e o município. Tá? Não vai colocar o complemento nem o número. Aí você vai lá e digita no complemento o número da sua casa, da onde você mora, se for o caso. Se você morar em um apartamento, é 148, apartamento 305. Ok? Depois ele vem te pedindo um telefone. Volto a repetir. É obrigatória a digitação de tudo que está com asterisco vermelho. Ele te pede o telefone, vai te pedir um endereço de e-mail, a confirmação do endereço de e-mail, uma homepage, que muita gente chama homepage de site, erradamente, porque site é o computador que armazena as páginas eletrônicas. Acessa meu site. Ou seja, você vai acessar o computador do camarada. Você não vai acessar a página eletrônica dele. Tá? Mas tudo bem, isso já caiu numa vala comum, então todo mundo fala site. Homepage, hoje em dia, seria a mesma coisa que site. Tá? Se você tiver algum, ótimo, beleza. Aí, logo em seguida, ele vem perguntando o tipo de documento. Só que documento é esse? É o documento que você definiu lá em cima, nosso caso, o CPF, e que você agora vai ter que anexar uma cópia dele. Tá? Então, você vem aqui e seleciona o documento. Você tem que colocar o currículo, não é um deles, não. Tem que colocar o seu currículo, é a cópia do currículo Lattes, digitalizado ou em PDF, tá? Pode ser PDF, ODT, que é o do OpenOffice, é o texto do OpenOffice. Pode ser um Doc ou um DocX, que são versões diferentes do Word, mas tendo e TXT também, desculpa, que é texto sem formatação. Mas não pode ter mais do que 21 MB. Se tiver, o que eu faço? Arranja um jeito e diminui o tamanho, que ele não vai aceitar. Tá? Então, você vai ter que anexar aqui uma cópia do seu currículo, uma cópia digitalizada. Vai ter que anexar uma cópia do documento digitalizado, que pode ser em várias extensões de imagem. Por exemplo, a de menor compressão, melhor dizendo, a de maior compressão, menor tamanho, e de melhor qualidade é a JPG ou a JPEG. Tá? Evitem, por exemplo, BMP, que é de baixa resolução e alto tamanho. Tá? Então, você vai ter que anexar isso também. Você vai ter que anexar uma foto sua de identificação. Então, esses 3 arquivos são obrigatórios. E os outros, se tiver mais alguma coisa, você coloca. Tá? Então, notem, cada vez que você seleciona ali o tipo de documento, você vai escolher currículo. Aí, clicou em currículo, ele vai solicitar a pasta do seu computador onde o seu currículo está armazenado, que pode ser em DocX, PDF, etc. Todas aquelas extensões que nós vimos. Aí você vai clicar no arquivo e vai clicar em anexar. A partir do momento que você fez isso, o teu currículo aparece aí na listagem, é o primeiro. Aí você vai fazer a mesma coisa para o documento digitalizado, que vai ser a imagem do teu CPF ou da sua carteira de motorista, que tem o CPF lá, e vai fazer isso com uma foto de identificação. Esses 3 arquivos, obrigatoriamente, você tem que ter anexado ao seu cadastro. Senão, ele não vai fazer. Se você não colocar algum deles ou nenhum deles, ele vai colocar uma mensagenzinha lá em cima, vermelho, quando eu clicar no avançar. Você é obrigado a cadastrar o documento. Ele vai começar pelo currículo. Aí colocou o currículo. Se não colocou os outros 2, ele vai começar a acusar a falta dos outros 2 também. Ok? Bom. Só uma coisa, Mário, lembrando, gente, que isso é importante, porque às vezes, por uma questão de resolução da imagem, o seu projeto é rejeitado, é devolvido, né, Mário? Ou seja, porque a foto não deu para ver e aí não deu para confirmar que era você, o projeto não rolou.
você faz tudo certo, mas não bota uma imagem de qualidade. É verdade. Isso é verdade, sim. Tá? Então, são coisas simples que teu projeto pode ser rejeitado. E isso atrasar a sua pesquisa. Mário, eles estão perguntando também se o currículo tem que ser o Lattes. Preferencialmente, né? Se você não colocou o endereço, mesmo colocando o endereço dele lá em cima, mas preferencialmente você tem uma cópia do currículo Lattes, que é o currículo que é aceito na parte científica, né? Na pesquisa científica. Feito essa parte toda dessa terceira página, você vai clicar em avançar. Beleza. Aí você agora vem com a opção: deseja vincular alguma instituição de pesquisa? Ou seja, se você é mestrando ou doutorando, você deve cadastrar que você é vinculado a uma instituição. No nosso caso, a Unesa. Né? O único problema é que a Estácio tem trocentos milhões de CPFs, ou melhor dizendo, desculpa, CNPJs. Você tem que saber qual CNPJ que você vai utilizar. Tá? Então, às vezes complica. Mas vamos lá, vamos ver como é que a gente acha. Então, vamos lá. Você marcou que sim, você vai se vincular a uma instituição de ensino. Ah, mas eu já terminei o mestrado e doutorado. Eu quero me cadastrar eu fiz um mestrado que não utilizou pessoas, não envolveu pessoas na hora da pesquisa, então não precisei me cadastrar na Plataforma Brasil, mas agora eu estou fazendo uma pesquisa que tem uma entrevista com pessoas, óbvio, né? Então, você não está mais vinculado à Unesa. O que você faz? Você clica em não. Ela aceita fazer o seu cadastro sem você estar vinculado a uma instituição de ensino. Ah, mas eu saí da Unesa, saí da Estácio. Melhor falar Estácio, porque senão o pessoal vai pensar que é outra universidade. Eu saí da Estácio, como é que eu faço? Não estou mais, então não tem mais esse vínculo com a Estácio. Não tem importância. Você vai e tira a opção. Você vai editar os seus dados e vai marcar: deseja vincular alguma instituição de pesquisa? Aí você vai marcar não, que a Unesa, a Estácio, vai sumir do seu cadastro. Tá? Então, vamos lá. O nome da instituição. Você digita ali: Universidade Estácio de Sá. Aí clica em buscar instituição. Só que, quando você digita, às vezes ele não traz automaticamente. Como eu falei, a Estácio tem muito CNPJ. Tá? E qual é o CNPJ que eu vou colocar aqui? Porque se eu colocar aqui Universidade Estácio de Sá, ele vai trazer também uma relação enorme de Estácio, e você não vai saber qual delas. Que ele não traz o endereço, ele só traz o CNPJ e o nome. CNPJ e o nome. CNPJ e o nome. É muito simples. Mesmo aqueles que têm bolsa, tá? Bolsa, seja ela da CAPES ou da própria Estácio, bolsa de estudo, você gera o seu boleto todo mês. Aí, quando você entrar nessa parte aqui, eu não sei o CNPJ da Estácio que eu estudo. Fácil. Vai no CIA, informações financeiras, manda gerar o teu boleto digital e no canto superior direito você vai ter o CPF que você vai utilizar, que é o CPF da Estácio onde você estuda. CNPJ. Obrigado. CNPJ. Que por um acaso é esse daí. Tá? Esse é o CNPJ da Estácio, que a Estácio que eu estou falando é aquela da Presidente Vargas, esquina com Uruguaiana, onde tem a Secretaria do PPGE, onde fica o PPGE, onde fica o Programa de Pós-Graduação. Tá? Aí, feito isso, você vai clicar em pesquisar, aí ele te traz automaticamente essas informações. Só que ele vai te trazer essas informações, mas essas informações ainda não estão vinculadas ao seu cadastro. Você tem que clicar no botão adicionar. Você vai, pesquisa, acha, seleciona aquela e beleza, mas você tem que clicar em adicionar, senão ele não coloca no seu cadastro. Se você clicar agora em concluir, antes disso, você tem que aceitar, ou seja, declarar que as informações anteriormente prestadas são verdadeiras. Se você não clicar aqui, o botão concluir não vai habilitar.
Aí você clica, não clicou em adicionar, clicou em concluir, o que vai acontecer? O seu cadastro vai ser feito, mas sem estar vinculado a uma instituição de ensino. Óbvio que, como você marcou sim lá em cima, ele vai te dizer que você tem que definir uma instituição de ensino, tá? Uma instituição de pesquisa, melhor dizendo. Então, vamos lá. Bom, quando você clicou em adicionar, ele traz todas as informações da instituição selecionada. O CNPJ, acertei agora. Razão social, o nome fantasia, situação, órgão, unidade, localização e etc, 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 etc. Tá? Aí agora sim, você clica que declara que essas informações estão ok, são verdadeiras. Isso é para tirar a responsabilidade do comitê de ética sobre as informações que você cadastrou e passar a você assumir civilmente pelas informações dadas. Então, aconselho que seja o mais verídico possível. Olha a ética. Logo em seguida, clica em concluir. Feito isso, ele vai te dizer que mandou um e-mail para você. E você vai abrir o e-mail que você cadastrou lá na plataforma Brasil e ele vai te trazer isso daí. Tá? Aí ele vai te trazer as informações. Caro, senhor, usuário, usuária, seu cadastro no sistema Plataforma Brasil foi realizado com sucesso. Para alterar sua senha, acesse o sistema e clique em alterar meus dados. Ali não altera só os dados, não. Altera a senha também se você esquecer algum dia. Tá? Se você quiser mudar, melhor dizendo, algum dia. Vem dizendo o seu e-mail e a sua senha. Ué, mas eu não cadastrei nenhuma senha. É automaticamente atribuído uma senha para você. Por isso que ele te diz em cima como fazer para você alterar a senha. É aconselhável que no primeiro acesso você vá lá e altere a sua senha. Não deixa a senha padrão. Nunca se deve deixar a senha padrão. E costuma utilizar senha forte. O que é senha forte? Letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos especiais. Arroba, jogo da velha, parênteses, sinal de menos, sinal de mais. Por quê? Os hackers, quando vão atacar alguma coisa, algum banco de dados, eles colocam um programa chamado de robô para ele ficar testando senhas. Só que os robôs, eles não conseguem testar com caracteres especiais, porque o caractere especial, ele é um caractere gráfico. E esse caractere gráfico só está definido numa tabela chamada ASCII, American Standard Code de instalação de instruções. Esqueci o restante como é que fala em inglês. Tá? Essa tabela ASCII, ela está em todos os computadores. E é uma coisa muito antiga, que hoje em dia quase ninguém mais conhece. Mas os robôs também não conseguem acessar esses códigos que estão lá dentro. Por isso que eu aconselho vocês sempre colocar um asterisco que seja, já dificulta para o robô achar sua senha, porque ele vai para o tentativa e erro, né? Então, vamos lá, continuando. Depois de recebido o e-mail, isso aí é bom você guardar, só alterar a senha, só escreve outra senha no lugar desse e-mail, dessa senha do e-mail. Agora sim, você pode digitar o seu usuário, a sua senha e clicar em login, que você automaticamente é remetido à plataforma Brasil. Ok? Bom, vamos lá. Só um instante. Nessa tela, você tem a lista de projetos que estão vinculados a você. Aonde aparece essa lista de projetos? Tá todo mundo vendo o mouse? Ela vai aparecer aqui, ó, embaixo aqui, ó. Onde está escrito tipo CAAE, que é justamente o número do seu projeto, da sua pesquisa dentro do comitê de ética. É esse número que as revistas científicas elas pedem a você quando você está fazendo uma pesquisa, está publicando uma pesquisa que envolveu os seres humanos, tá? E as outras coisas que vêm depois, ok? Bom, mas eu não tenho nenhuma pesquisa, que é o normal para a gente. Principalmente quem... Eu tenho porque eu fiz mestrado aí na Estácio, eu tenho uma cadastrada. O Roberto deve ter também, que ele fez. Quem fez algum mestrado que obrigou você a cadastrar
essa pesquisa na plataforma Brasil, ela vai aparecer aí, porque o seu cadastro fica um ad eterno. Mas quem não tem problema. Tá? Ele simplesmente... desculpa. Aqui vem, como eu já tenho o cadastro, aqui vem um exemplo do que aparece na lista de projetos de pesquisa. Notem que o número do KEE é bem extenso. Ele lá embaixo vem dizendo o que é composto. O que interessa para a gente são os 4 últimos números. 5284. De onde veio isso? Esse 5284 é o número do nosso CEP. Tá? O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa, o que está dentro da Estácio. Esse aqui identifica o Comitê de Ética. Mas eu estou fazendo a pesquisa. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu vou fazer a pesquisa em Cucuí de las Palomas, que fica depois do Alto Xingu, tá? Já quase caindo do mapa. Aí o que eu tenho que fazer? Só esse aqui serve? Não. Se lá tiver um comitê de ética, existe a possibilidade de você cadastrar um comitê de ética. Fica até difícil de falar. É um segundo comitê de ética, mas esse segundo cadastro é só para informação. Dizer para o comitê de ética lá que você vai realizar uma pesquisa na área dele. Só isso. Você não tem necessidade de submeter o teu projeto lá também. Não, você vai submeter o teu projeto aqui aonde você está fazendo, onde você está estudando. Desculpa. E lá você simplesmente vai informar que vai ser feita uma pesquisa na área deles. Tá ok? Então, se vocês já tivessem alguma pesquisa cadastrada, apareceria aqui. E esse número do CAAE só aparece depois que sua pesquisa ela é aprovada pelo Comitê de Ética. Então, tá? Uma coisa interessante. Tem ali versão 2. Ué, o que é isso? Versão 2? Tem 2 versões disso daí? Não. É que eu submeti meu projeto de pesquisa ao Comitê de Ética. Ele reprovou uma vez. Eu submeti pela segunda vez, ou seja, eu estou na segunda versão. Só na segunda versão do meu projeto que ele foi aprovado. Então, aqui ele te diz quantas vezes você submeteu ao Comitê de Ética. Como o próprio Marcelo falou, a resolução da fotografia não deu para identificar que era você. Você está parecendo a Dercy Gonçalves. Então, o Comitê de Ética rejeitou. Você tem que fazer o processo novamente de submissão. Mas não vai submeter tudo, não. Você vai submeter só aquela parte que deu problema. Se for uma parte que está dentro do teu projeto, é claro, você vai ter que refazer o projeto e vai ter que ressubmeter. Geralmente, não dá muito problema em projetos. Dá problema em cronograma, dá problema em TCLE, dá problema em quiescência de diretor de escola, secretário de educação e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Esqueci da situação. Aprovado. Vamos. Bom, feito isso, como você não tem uma pesquisa cadastrada, mesmo que tivesse, ela já está aprovada, ela não adianta mais nada para você, o Comitê de Ética não vai fazer mais nada com ela, só guardar as informações. Então, nós vamos cadastrar uma nova submissão ou um novo projeto. Ao clicar em cadastrar nova submissão, ele te remete a essa tela aqui. Lembrando a vocês uma coisa, você não é obrigado a fazer do início da primeira etapa até a última etapa. Não. Você pode fazendo partes a parte. Faltou uma informação aqui, eu não sei o que fazer. Então, eu vou lá e salvo e vou sair do cadastramento daquilo. Aí depois eu tenho como voltar? Tem. Que vai aparecer lá embaixo, na sua lista de projetos, vai aparecer aquele sem o aprovado. O que vai aparecer lá eu vou mostrar para vocês, um ícone que vai possibilitar vocês a alterar alguma coisa ou continuar o cadastramento do que está sendo feito. Vocês vão notar que o CPF/documento, o nome social, telefone, o e-mail, eu tirei partes, porque aqui, infelizmente, eu não posso usar aquele CPF que eu coloquei lá no início. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Eu tive que usar o CPF real, porque eu estou fazendo um cadastro. Então, esse CPF me trouxe o nome de uma pessoa, que não sou eu, que eu não podia, que eu já tenho um cadastro. Tá? Então, eu tirei parte do CPF e tirei parte do nome. Do telefone também.
O e-mail eu poderia ter deixado, que é um e-mail fictício, tá? Mas quando você entra para cadastrar o seu projeto, ele já traz o teu CPF, traz o teu nome, traz o telefone que você cadastrou, traz o e-mail que você cadastrou. Ok? Então, a gente agradece a Carlos Roberto e quem cadastrou o currículo Lattes recentemente é mais ou menos o mesmo desenho, assim, né? Esse vai e volta. Isso é verdade. Então, vamos lá. Primeira pergunta que ele te faz. A pesquisa envolve seres humanos na qualidade participante da pesquisa, individual ou coletivamente, de forma direta ou indireta, em sua totalidade ou partes dela, incluindo o manejo de informações ou materiais. Maiores informações, vê resolução. Ele está te perguntando aqui se a sua pesquisa vai envolver algum ser humano, ou seja, se você vai fazer uma entrevista, se você vai fazer a passagem de... ele vai ter que responder um questionário. Se sim, se tiver essas informações, se você for usar ser humano como base de resposta, você marca sim. Se você marcar não, não tem por que você estar cadastrando a sua pesquisa. Você pode até continuar se quiser, mas não tem por quê. Aí ele em seguida coloca as seguintes informações. Informe o modelo que deseja preencher. O modelo completo ainda não está disponível para o público. Utilize o modelo simplificado. Aí eu pergunto a vocês, por que então ele colocou essa opção de completo, se você não pode selecionar? Quando você clica em sim, lá em cima, ou em não, ele automaticamente marca o simplificado. Tá? E embaixo eu tenho, deseja delegar a autorização do preenchimento deste projeto a outras pessoas já cadastradas no sistema? O sistema que ele diz é no Plataforma Brasil. Eu posso ser uma pessoa que adora explorar os outros, digo aqui que sim e falo que vai ser o professor Marcelo que vai fazer o restante do cadastramento. Óbvio que eu vou ter que confiar no que ele cadastra, porque a responsabilidade é minha. Eu estou autorizando uma terceira pessoa a fazer o cadastro. E também é óbvio, o professor Marcelo tem que estar cadastrado na Plataforma Brasil. Tá? Geralmente, eu aconselharia vocês a marcarem como não. Mas se você marcar sim, o que vai acontecer? Ele vai te pedir o nome do assistente ou assistentes. Você pode delegar a mais de uma pessoa. Vai pedir a nacionalidade, brasileira ou estrangeira. Vai te pedir o número de documento, pelo mesmo processo. Vai clicar em pesquisar. Ele vai trazer, dessa vez ele traz na própria tela. O CPF 12345678900 pertence ao Zé das Couves. Tá? E, desculpa. Se você quiser, você pode acessar o currículo Lattes do Zé das Couves. Tá? Claro que você feito isso, você tem que clicar em adicionar assistente. Aí ele aparece aqui. Equipe de pesquisa. Por que isso? É outro item que você pode ou não cadastrar. Por que está me perguntando isso? Porque, às vezes, você não está fazendo uma pesquisa para ajudar na sua defesa de tese ou de dissertação. Você está fazendo uma pesquisa porque você já é um mestre, já é um doutor e quer fazer uma pesquisa ampla. Uma pesquisa, por exemplo, que envolva todo o estado do Rio de Janeiro. Tem uns doidos que faz isso, né? Eu sou um. Aí você tem que usar, não só você, porque você vai demorar 365 anos para terminar aquela pesquisa. Então, você cria um grupo para poder te ajudar nessa pesquisa. Tá? Então, nesse caso, você pode adicionar membros à sua pesquisa. Membros são aquelas pessoas que vão te auxiliar na execução da pesquisa. Tá? Cadê? Roubaram? Instituição proponente. Só uma coisa, para quem está fazendo mestrado e doutorado, a gente sugere que não coloque, mesmo que tenha alguém te ajudando, para não burocratizar, não complicar, entendeu? Está fazendo mestrado, doutorado, é você e você mesmo. Agora, quando você está fazendo uma pesquisa dentro de um grupo, né, enfim, aí é uma outra história. Mas para mestrandos e doutorandos, a gente sugere que não adicione ninguém
na equipe, ou enfim. Mesmo porque você vai defender sozinho a sua tese ou a sua dissertação. Não vai ter o teu companheiro e nenhuma outra pessoa vai poder defender uma coisa igual, um trabalho igual ao seu. Tá? Então, vamos lá. Mesmo porque, se fizer isso, o que defender por segundo é considerado plágio e dá um problema danado com a Estácio. Aí você perde até o doutorado, o mestrado todo. Mas plágio é um assunto para outra aula. Vamos lá. Então, vem aqui. Instituição proponente. A instituição proponente é aquela instituição que você disse que vai estar vinculado a ela na hora da pesquisa, ou a instituição de pesquisa que você está vinculado. No caso aqui, ele vai trazer, quando você clica na seleção, ele vai trazer o nome da Estácio, aquela Estácio que você usou o CPF para selecionar. Ah, mas eu não estou mais na Estácio, eu não estou mais em universidade, não estou mais em faculdade nenhuma. Não estou mais estudando, já sou formado. Então, o que eu faço? Simples, clica no botão que está do lado, sem proponente. Isso aí é para pesquisador livre. Por exemplo, o professor Marcelo não quer dizer que a pesquisa que ele está fazendo é vinculada a Estácio. Ele faz uma pesquisa solo ou uma pesquisa fora da Estácio. É só ele marcar que não tem nenhuma instituição proponente, não tem nenhuma instituição vinculada àquela pesquisa. Ok? No nosso caso, nós temos que ter, porque nós estamos estudando ainda. Tem que ter uma instituição que nos respalde. Ok? Então, você vai clicar na seta e vai selecionar a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá. Bom, feito isso, ele te traz a informação, né? Aí ele te pergunta, você não. É um estudo internacional que você está fazendo? É uma pesquisa internacional que você está fazendo? Você vai responder que sim ou que não. E depois disso, você vai clicar em próximo. No nosso caso, nós vamos clicar em não, porque nós somos estudantes ainda, somos mestrandos, doutorandos, e não estamos fazendo uma pesquisa de grande vulto. Tá? Logo em seguida, você clica em próximo. Ótimo. Você já cadastrou o primeiro item da sua pesquisa. Ah, não tenho as informações que ele está pedindo aí. Eu não sei minha área temática especial, eu não sei qual é. Não sei se é genética humana, não sei se é reprodução humana. Não sei, acho que eu vou ter que pesquisar isso. Então, simples, você está na dúvida? Beleza. Está faltando algum documento? Você tem que digitalizar? Você tem que pegar alguma declaração? Ótimo. Então, você clica em salvar e sair. Que quando você voltar, você vai voltar naquele ponto que você parou. Cadastramento. Tá? No caso aqui, como eu falei com vocês, como nós estamos trabalhando com uma plataforma Brasil que ela é adaptada, tá? Você não vai conseguir se enquadrar em muitas das coisas que estão aqui. Área temática você não consegue. Nada que tem na área temática você vai conseguir se vincular a ela. Então, o que você vai ter que fazer? Como é que você vai poder dizer que você tem uma pesquisa? Você vai passar para cadastramento das grandes áreas do conhecimento. Notem que a área temática não é obrigatória, não tem um asterisco, mas as grandes áreas de conhecimento têm asterisco. Que, por um acaso, a educação ela está dentro da grande área de número 7, ciências humanas. Tá? Então, você vai selecionar sua grande área de conhecimento como sendo ciências humanas. Certo? Aqui nós vamos mudar de tela, porque o PowerPoint não deu para mostrar a tela inteira. Mas lá, na plataforma Brasil mesmo, você vai fazer uma rolagem de tela, porque é muita informação nessa área 2 aqui. Certo? Então, vamos lá. Quando você selecionou a grande área 7, Ciências Humanas, ele te passa para as outras opções. Propósito principal do estudo da OMS. Nota que ele já trouxe em cinza. Para quem trabalha com Windows, sabe muito bem que quando alguma opção, algum ícone está em cinza, ele está desabilitado. Você não consegue acessar aquela informação, você não consegue clicar aquele ícone.
Ok? Beleza. Então, agora já começa a você definir o seu projeto de pesquisa. Vem dizendo aqui, título público da pesquisa, ou o título do seu projeto. Tá? No máximo, 4.000 caracteres. Mas uma pessoa que colocar 4.000 caracteres num título de uma pesquisa, garanto que no seminário de tese ou de dissertação, o professor Marcelo vai sentar o sarrafo e dizer que o título está muito extenso. Tá? Então, você vem aqui e digita. A utilização da tecnologia digital nas salas de aula. Possível ou impossível? É o título que você deu à sua pesquisa. Ok? E acrônimo do título e expansão do acrônimo do público, isso daqui você não coloca. Isso é só para grandes áreas, quando ele é de saúde. Tá? Quando a grande área é voltada à saúde. Quando é ciências humanas, não tem nada disso. Linguística, letras, artes, notem que eles adaptaram grandes áreas para que você tenha como cadastrar sua pesquisa. Descendo mais nessa tela. Aqui ele vem dizendo, tá? Estão todos vendo aí? Ou a imagem do professor Marcelo está atrapalhando? Não. Então, aparece ali, preenchimento, somente pesquisa grande área, ciências da saúde. Tá? Essas duas informações. Por isso que elas já vieram em cinza. Continuando. PowerPoint, vamos continuar? Obrigado. Múltiplos IDs secundários. O que é isso? Eu tenho que cadastrar isso? Não. Tá? Isso daí é quando você... É o que eu falei. É quando você vai fazer uma pesquisa aqui, você está montando a pesquisa aqui, mas vai pesquisar lá no Amazonas. Esse múltiplo ID aqui é para você definir qual o comitê de ética do Amazonas. Só para ele ser informado. Ele vai receber uma cópia do seu projeto, o comitê de ética da Estácio vai passar para ele uma cópia do projeto e ele vai simplesmente ler para saber o que você vai estar fazendo lá. Tá? Agora, será o pesquisador principal? Você será o pesquisador principal? Você responde que sim. Porque senão você vai ser considerado coautor do projeto. E no caso da defesa de mestrado, da defesa de dissertação, um coautor não entra. Você tem que ser o autor principal e único do projeto. Tá? Isso se você estiver fazendo uma pesquisa depois, a posteriori, aí sim, você pode dizer que você não é o autor principal do projeto, tá? Não é o pesquisador principal do projeto, aí você vai colocar aqui que não e vai colocar os documentos do autor principal. Tá? Mas se você respondeu que sim, automaticamente ele traz o teu CPF, o teu nome social, o teu telefone e o teu e-mail. E embaixo, o contato científico, que ele geralmente traz o nome da pessoa. Feito isso, você vai clicar em próximo para passar para a terceira. Agora sim, você está saindo dessa tela, está passando para a terceira etapa do cadastramento do seu projeto. Nossa, está tudo em cinza. O que eu vou fazer aqui? Nessa primeira tela você não vai fazer nada, tá? Porque tudo isso daqui, dessa primeira tela, ela é voltada à área de saúde. Notem, código do CID. Estou lendo uma informação aleatória aqui. Código do CID. Não sei se vocês sabem, mas CID é o Código de Identificação da Doença. E quando nós estamos trabalhando em educação, nós não temos nenhum CID de educação. Tá certo que a gente encontra alguns doidos pelo meio do caminho, aluno, professor, etc. Mas isso não quer dizer que você está fazendo uma pesquisa na área de saúde. Tá? Então, essas informações que estão aqui, nada será preenchido por vocês. Nada será preenchido por quem está fazendo pesquisa que não seja de saúde. Descendo a tela, tá? Aí você tem algumas informações. Vamos lá, deixa eu só chegar aqui. Beleza. Uma informação que é obrigatória. Desenho. O que é o desenho? O que é isso? Eu vou ter que desenhar aqui, mas eu não sei desenhar nenhum bonequinho de feijão, que é aquele bonequinho do Globo. Uma cabeça, um risco como corpo, e 2 riscos como pé, e 2 riscos como braço. Eu não sei fazer nem esse.
Eu tenho que desenhar? Não. O desenho é o conceito de desenho, de estudo, envolve a identificação do tipo de abordagem metodológica que se utiliza para responder uma determinada questão implicada. Assim, a definição de certas características básicas do estudo, como a população e a amostra estudada, a unidade de análise, a existência ou não de intervenção direta sobre a exposição e várias outras coisas. Então, aqui no desenho, você coloca a sua abordagem metodológica. O que você vai fazer metodologicamente falando. Tá? Outro item que você é obrigado a responder nessa etapa, que é obrigado a preencher, é financiamento. Ah, mas professor, eu sou duro, eu não vou gastar dinheiro com nada, não. Não tem como, você tem que cadastrar alguma coisa. Nem que seja o transporte, o seu deslocamento de ônibus da sua casa, do seu trabalho para Estácio. Você vai utilizar, vamos supor, o computador da Estácio para fazer isso daí. Mas você tem que colocar algum gasto. Ah, mas eu não tenho nenhuma instituição de fomento, não tem ninguém que está me subsidiando, não tem ninguém que está me dando dinheiro para fazer essa pesquisa. Não interessa para o comitê de ética. Toda pesquisa para o comitê de ética gera nem que seja um custo. Ah, mas como é que eu vou colocar aqui? Eu não saí de casa para fazer pesquisa. Coloca, gastou com luz, gastou com chinelo, gastou o chinelo de andar para lá e para cá dentro da sua casa pensando. Entendeu? Mas você é obrigado a cadastrar alguma coisa. Então, você... Desculpa, Mário. Fala. Estou lembrando que os 4.000 caracteres aí, né, acima no desenho, então também não dá para botar 10 capítulos da dissertação. Você tem que tirar um pedaço e caber ali. Né? Sim, e a questão do financiamento também é muito importante. A gente tem que... Toda pesquisa gera algum custo. Assim como toda pesquisa tem risco, toda pesquisa tem custo. Então, você, às vezes, tem que inventar esse custo porque você não está mensurando. Mas tem algum custo, né? Para você estar agora com internet, pesquisando à noite, você está pagando a internet. Então, você comprou livro. Então, isso tudo pode entrar no custo. Mensalidade do mestrado pode ser colocada? Pode, é custo. Pode botar. Lembrando uma coisa, tirando a mensalidade do mestrado, nada disso aí vai ser declarado no imposto de renda, tá, gente? Isso daqui não tem nada a ver com o imposto de renda. Não tem que apresentar nota também. Também não tem não. Ele não te pede, não te obriga a adicionar o arquivo, a nota escaneada, não. Tá? Aí o comitê de ética tem questões próprias, né? Então, de cada instituição. Da Estácio, a Aline está dizendo aqui que não aceita a questão da mensalidade, só custa a pesquisa. Então, esse é próprio da Estácio. Eu trabalho em outra instituição que aceita, por exemplo. Essa parte aí eu já não sabia. Porque aí é a especificidade de cada comitê, né? Sim. Então, vamos lá. Você é obrigado a cadastrar um financiador, tá? Você clica em adicionar financiamento. Aí ele vai te pedir instituição principal. O que eu coloco na instituição principal? Ou é uma instituição, um institucional secundário? Não, nenhum deles. É um financiamento próprio. Você não tem ninguém por trás de você te ajudando nessa pesquisa. Tá? Então, você vai selecionar financiamento próprio. Tá? Ao definir o financiamento próprio, automaticamente ele fecha as informações, tá? E vai te passar para uma outra observação. Lembrando só uma coisa, o sistema só exibirá na folha que você seleciona, na folha de rosto que ele vai gerar no final, ele não vai exibir a instituição que você cadastrou, tá? Como financiamento. Ele só vai exibir a sua instituição principal. Ele escreve lá o nome, tá? Vamos lá. Palavras-chave. Isso daqui já interessa para a gente. Isso daqui eu já vi em algum lugar. As palavras-chave são aquelas palavras que nós colocamos após o resumo da nossa pesquisa, né? Então, quando você vai cadastrar uma palavra-chave, você tem que clicar em adicionar palavra-chave. Aí você vai lá ali e escreve a palavra... Ué, não é palavra-chave?
Qual que é o certo? Palavra-chave ou descritor? É a mesma coisa. Quando você trabalha cientificamente, tem locais que não falam palavra-chave, falam descritor, que é um modo mais pomposo para a palavra-chave. Tá? Então, você vai digitar a sua palavra-chave. Por exemplo, eu digitei tecnologia e vou clicar no botão adicionar. Quando eu faço isso, eu tenho que também adicionar uma segunda palavra-chave, uma terceira, uma quarta, uma quinta, que a gente nunca coloca uma única palavra-chave no nosso projeto. Tá? É com base nessa palavra-chave que nós vamos fazer pesquisas nas bases, nos repositórios de CAPES, repositório da Educa, repositório do BDTD, tá? Ou seja, onde você tem cadastrado as pesquisas, os artigos das revistas científicas, onde você tem cadastrado ali as teses e as dissertações. Então, gente, palavra-chave é muito importante. Aí, não falando nem de Plataforma Brasil, falando da sua tese, da sua dissertação. Escolha bem para você poder ser localizado. Quando você vai buscar uma coisa no Google, você tem que usar as palavras certas. É a mesma coisa. Às vezes a pessoa faz uma tese super específica e quer botar uma expressão enorme como palavra-chave. Isso não adianta, né? A sua palavra-chave tem que ser uma palavra de fácil reconhecimento. Ou seja, eu estou pesquisando a EJA nas prisões. Então tem que ter EJA, tem que ter educação nas prisões. Assim, tem que ser muito claro. Às vezes a gente quer inventar muito e a gente esconde a nossa pesquisa, né? As pessoas não localizam a nossa pesquisa. Então tem que ser as coisas realmente principais e de conhecimento público. Não adianta você botar uma sigla de uma instituição que você está pesquisando que não é uma palavra-chave que alguém vai pesquisar por ela. Outra coisa também, evita palavra-chave muito extensa. No máximo, uma palavra-chave dupla. Isso. Tecnologia da informação. Muitas revistas, inclusive, agora pedem para a gente usar palavras-chave de algum tesauro lá da Unesco, enfim, de algum dicionário próprio, para a gente não inventar. Ela tem que estar compreendida dentro de uma lista de palavras conhecidas. Então, isso aí é uma dica de pesquisa extra do tio Marcelo para vocês. Inclusive, quando você estiver cadastrando as palavras-chave, você não pode inventar, não. Você tem que cadastrar as palavras-chave que você colocou lá no seu resumo. Por quê? Mais à frente, você vai colocar aqui o seu resumo, você vai colocar aqui o corpo da sua pesquisa, você vai colocar aqui toda a sua pesquisa, além de anexar, no final, o arquivo da sua pesquisa. Você coloca tudo isso separadamente e manda a sua pesquisa também. Com certeza, eles devem estar batendo uma com a outra. Batendo com o que você cadastrou na Plataforma Brasil e com o que você enviou digitalizado. Tá? Não sei como é que é o funcionamento interno do Comitê de Ética. Não tive tempo de conversar com a Helenice o suficiente para conseguir essa informação dela, mesmo porque é uma coisa que ela não gostava de conversar abertamente. A professora Helenice era uma professora do programa, que ela foi desligada do programa, automaticamente também saiu do Comitê de Ética da Estácio. Tá? Então, não sei como é que funciona, mas provavelmente, se ela está te pedindo, se o Comitê de Ética está te pedindo o seu projeto digitalizado e está te pedindo aqui as informações, como palavra-chave, resumo, etc, 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 referências bibliográficas, tá? Ele te pede tudo isso para você copiar e colar, copiar do teu projeto e colar aqui. Com certeza, em algum momento, alguém deve estar fazendo uma comparação de uma com a outra. Tá? Então, as palavras-chave aqui têm que ser as mesmas que estão no seu projeto. Mas aqui eu coloquei uma, mas lá eu gostei e coloquei outra. Mudei. Não, não faz isso. Se mudou lá, muda aqui também. Vamos para o próximo. É o que eu falei com vocês aqui. Agora você começa a cadastrar a sua pesquisa. Tá? Então, você vai cadastrar aqui o resumo. Mas vou ter que digitar o resumo? Não, gente. Copia e cola. Na informática, nada se cria, tudo se copia. Então, você vai lá no seu arquivo do Word, pega o teu resumo e cola aqui, sem as palavras-chave. Que a palavra-chave você já colocou lá em cima. Pega a sua introdução, toda ela, não importa que ela tenha 1, 2 ou 500 laudas, páginas, tá? Você copia do início ao fim, sem o título introdução, e cola aqui. A hipótese, o objetivo primário ou o objetivo geral, objetivo secundário, tudo isso é copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar.
Só toma cuidado. Deixa eu só ver aqui que eu não me atentei. Nota que resumo e introdução não tem limite de caracteres. O restante é tudo 4.000 caracteres. Claro, se limitar a introdução a 4.000 caracteres, você não vai conseguir, às vezes, sair de 2, 3 páginas. E tem introduções que são várias páginas. Tá? Então, metodologia proposta. Aí vem critério de inclusão. A própria plataforma Brasil, ela já te orienta, como você não está fazendo pesquisa em saúde, ela te orienta, já vem marcado, não se aplica, e critério de exclusão, não se aplica. Isso daí só é para pesquisas em saúde, na área de saúde. Riscos. Que isso? Minha pesquisa é muito simples. Eu quero saber por que as crianças falam gugu dadá antes de falar papai e mamãe. Isso não tem risco nenhum. Toda pesquisa tem risco. O mínimo que seja tem risco. Mas qual pode ser o risco menor? Constrangimento. Dependendo do que você coloque no seu questionário, dependendo do que você escreva no seu roteiro de entrevista, você pode estar constrangendo a pessoa que está se respondendo aquilo dali. Então, pensa muito bem antes de fazer um questionário, pensa muito bem antes de você fazer um roteiro de pesquisa. Constrangimento, invasão de privacidade, exposição da pessoa. Tem vários riscos assim que a gente acha que não vai acontecer. São riscos, mas são riscos da pesquisa. Né? A gente não vai matar ninguém, mas a gente pode, né, matar a reputação de alguém, dependendo, né? Fazer a pessoa perder o emprego porque a gente expõe uma fala e a pessoa fica identificável e aí o empregador não gostou. Ou seja, tem risco. Não existe pesquisa sem risco. Não. Foi muito bom o que o professor Marcelo falou. Você vai perder o emprego. Você pode perder o emprego. Quando você estiver fazendo pesquisa com uma pessoa, entrevista ou questionário, depois você vai tabular essas respostas, né, ou vai transcrever essas respostas, não identifica o respondente. For professor, coloca P1, P2, P3, não identifica a escola onde você fez aquilo, tá? Para justamente evitar risco de a pessoa responder alguma coisa, o diretor da escola não gostar e mandar ele catar coquinho, tá? Então, codifica escola, codifica o respondente, não identifica nome de ninguém, gente, pelo amor de Dadá. Aí vem embaixo, como tem risco, vem embaixo os benefícios. Mas qual o benefício? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Não. É o benefício que a sua pesquisa vai trazer para o mundo acadêmico. Tá? Sempre tem um benefício. Não é benefício próprio, é benefício de âmbito geral. Metodologia da análise de dados, você vai colocar aqui também. Desfecho primário e desfecho secundário. O secundário já é desnecessário. Tá? Então, o que é isso? Só um instantinho. Deixa eu achar aqui onde está essa informação. É muita informação, tem que escrever, senão eu não lembro de tudo. Mário, tá picotando. Não, tá picotando um pouquinho. Tá. Não, agora voltou. Minha internet às vezes é uma porcaria. Tá. Esse desfecho primário, você vai escrever aqui o início, como aqui você não tem os resultados, você vai escrever um início de o que você espera da sua pesquisa. Tá? Você vai definir aqui o que você espera que a tua pesquisa consiga analisar. Lembrando que a gente, numa pesquisa, não tem como dizer na minha pesquisa eu vou descobrir que a informática ela é benéfica ao estudo. Não. Ela é benéfica à educação. Você não tem como dizer isso.
mesmo porque você está dizendo uma coisa que não é verdade. Que existem pessoas, existem autores que dizem que a informática, a TIC, vamos chamar assim, Tecnologia da Informação e Comunicação, ela melhora o ensino, como tem outros professores, outros pesquisadores, melhor dizendo, outra linha que diz que ela não é benéfica, mesmo porque a TIC não é neutra. Tá? Então, você vai dizer aqui... Deixa eu só beber um pouquinho d'água, gente. Deixa eu falar aqui só que teve uma pergunta aqui. A questão da hipótese, Luiz, é o seu problema de pesquisa. Né? Então, aqui está chamando de hipótese, mas é o seu problema. Podem ser as questões norteadoras da sua pesquisa. Né? Basicamente, uma explicação do seu recorte, do seu tema, do seu problema. Né? Qual é o problema de pesquisa que você está tentando investigar? Que é um pouquinho diferente do objetivo. O objetivo é essa objetivação desse problema, tá? Mas a hipótese é isso, basicamente. Então, o desfecho seria mais ou menos você dizer o que você pretende com essa pesquisa, tá? Não é o que você pretende como resultado, mas o que você pretende pesquisar nessa sua pesquisa. Vamos dizer, uma coisa meio chata, mas é isso mesmo. Tá? O que você pretende pesquisar. Aí logo abaixo vem tamanho da amostra no Brasil. O que é isso? Significa quantas pessoas você vai utilizar na sua pesquisa. Quantas pessoas você vai passar o formulário? Quantas pessoas você vai entrevistar? Então, você define aqui o tamanho da sua amostra no Brasil, já que você definiu que a sua amostra não é internacional. Tá? A sua pesquisa não é internacional. E logo em seguida ele vem te solicitando a data do primeiro recrutamento. No nosso caso, não se aplica. Isso aí se aplica quando você está fazendo uma pesquisa na área de saúde, onde você recruta pessoas, por exemplo, para testar uma vacina. Então, você tem a data do primeiro recrutamento, que isso vai influenciar para passos posteriores para você poder cadastrar na Anvisa essa vacina. Ok? Aí vem país do recrutamento. Isso aqui interessa. Só que não vai ser, no nosso caso, não vai ser diferente do Brasil. Mas tem de novo o número de participantes da pesquisa? Sim, e tem que ser o mesmo número que você definiu anteriormente. Às vezes, ele te pede uma coisa redundante, tá? Então, você definiu o país, tá? Você vai digitar o número de participantes e vai clicar em adicionar. Se essa pesquisa estiver sendo feita em mais de um país, aí você vai, de novo, adicionar o país, colocar o número de participantes daquele outro país e assim por diante. Mas, no nosso caso, nós só trabalhamos, como somos estudantes ainda, só com o Brasil. Próxima. Mas, assim, tem algumas pesquisas que a pessoa quer trabalhar com educação comparada. Agora mesmo, uma colega minha, Amanda, né, fez uma tese sobre educação comparada no Brasil e Portugal. Então, ela entrevistou gente do Brasil e de Portugal. Uma tese de doutorado que ela defendeu na Unirio. Então, às vezes, pode ser que haja, mas não é comum. Né? É o que eu ia falar. Não é tão comum assim como a gente pensa. Principalmente para quem está fazendo mestrado e doutorado. Sim, né? sim. Quem já é mestre, não está fazendo doutorado, quem já é doutor e não quer fazer mais nada, está fazendo uma pesquisa, aí sim ele pode conseguir fazer uma pesquisa maior. Ou um pesquisador estrangeiro, né, que venha para o Brasil. Aí, sim. Ou isso. Haverá uso de fontes secundárias de dados, ou seja, prontuários, dados demográficos, etc. Nós estamos trabalhando com um prontuário. Todo mundo sabe o que é um prontuário, né, gente? É aquela fichinha que você recebe quando você está internado, prontuário médico. Então, no nosso caso aqui, como é obrigatório, nós vamos clicar em não. Não vamos colocar. Se clicar em sim, ele vai te pedir um detalhamento. Tá? Aí esse detalhamento vai te complicar, porque você não vai saber detalhar um prontuário de uma área de saúde. A menos que você seja da área de saúde, como eu já tive colegas aqui da área de saúde, fazendo mestrado em educação. Informe o número de indivíduos abordados pessoalmente, recrutados ou que sofrerão algum tipo de intervenção nesse centro de pesquisa. Ou seja, você vai definir aqui
a mesma quantidade que você definiu já anteriormente, quando você definiu o país e que você definiu quantas pessoas serão utilizadas, serão... como é que ele chama? Só um instante aqui. Tamanho da amostra no Brasil. Então, você definiu lá 10. Você vai pesquisar 10 pessoas. Vai pesquisar com 10 pessoas. Então, aqui você vai também definir esse mesmo número 10. Porque se você definir diferente, a plataforma Brasil vai comparar uma com a outra e vai dar problema, porque ela vai dizer que são diferentes e você tem que atualizar, colocar aqui o mesmo de lá ou alterar de lá para ser o mesmo número daqui. Tá? Grupo em que serão divididos os participantes da pesquisa neste centro. Como assim? Ah, eu tenho uma pesquisa com 200 pessoas. Você sozinho vai fazer essa pesquisa? Não. Você vai precisar de mais pessoas. Então, você pode separar essas pessoas que serão pesquisadas em grupos. Não será o nosso caso, que nosso caso são pesquisas mais simples ainda. Pode acontecer de quem terminar o mestrado e o doutorado for fazer uma pesquisa, pegar uma pesquisa maior, juntar um grupo de pesquisadores para fazer uma pesquisa maior, aí você separa essas pessoas que serão pesquisadas em grupos. Então, como é que seria essa separação? Aí você tem lá, identificação do grupo. Você vai e digita, grupo A. Número de indivíduos, você vai e digita 10. Intervenções a serem realizadas. Esse grupo A vai ser uma entrevista que você vai fazer com ele. Aí você pode fazer isso com o grupo C, com o grupo D e etc. Então, após cada definição, você tem que adicionar e ele começa a aparecer embaixo dessa lista de grupos, começa a aparecer o que você definiu. Também não precisa complexificar muito, mas assim, às vezes a pessoa quer entrevistar professor e quer entrevistar aluno. Ou quer entrevistar professor, quer entrevistar pai e mãe da escola. Aí você pode... Aí com o professor vai ser entrevista, com os alunos vai ser questionário. Então, assim, às vezes tem essa diferença do instrumento de pesquisa que você vai aplicar para cada grupo. E aí você define lá os grupos. Tá? Mas grande parte das pesquisas vão trabalhar com um grupo só, ou com um instrumento só. Mas algumas não. Eu tenho até alguns alunos aí que vão trabalhar com mais de um grupo, né? Então... É isso. Bota grupo A e B. Só lembrando de uma coisa. Se você for trabalhar com uma pesquisa que envolva menores de idade, existe um documento específico quando você vai trabalhar com pessoas menores ou pessoas incapazes. Tá? Tem que uma pessoa que seja maior de idade ou uma pessoa que seja capaz, responsável pelo aquele incapaz, ela tem que dar uma declaração para você autorizando a pesquisa. Tá? É um documento específico, porque geralmente a gente não faz aqui pesquisa com... A gente geralmente faz pesquisa com professor, pesquisa com gestor, etc, etc, etc. Mas se você tiver alguém que vai fazer pesquisa com aluno e o aluno não seja do EJA, né, que o aluno do EJA geralmente é maior de idade, ele não seja do EJA, você tem um documento específico que tem que submeter ao comitê de ética. Tá? Então, vamos lá. O estudo multicêntrico no Brasil é o que eu te falei. Eu estou fazendo aqui a pesquisa, mas eu vou passar no questionário lá no Amazonas. O único problema aqui, nosso maior problema, se você responder que não, não tem problema nenhum. Mas, se você responder que sim, você vai ter que adicionar esse outro centro de ética e pesquisa, onde você vai ter que definir o nome do centro, tá? E o responsável pelo centro. Muitas vezes você não sabe quem é o responsável pelo centro de pesquisa, de ética em pesquisa, lá do Amazonas, lá do Manaus. Já vou me adiantar, botem não. Não. O nosso centro de pesquisa é a universidade na qual estamos fazendo a pesquisa e ponto. Já resolve a vida. Isso daí já começa a complexar muito a sua pesquisa, começa a gerar muita informação extra que às vezes você não tem acesso. Aqui
o que o Mário falou, né? Esse formulário é um formulário para a área de saúde e também um formulário para pesquisas, não necessariamente mestrado, doutorado. Então, às vezes, já está desenvolvendo uma vacina. São 5, 7, 8 universidades trabalhando juntas. Aí é uma pesquisa multicêntrica, né? Que parte da pesquisa está sendo feita em cada lugar. Agora, nas nossas pesquisas, isso é mais incomum. E na de mestrado, doutorado é pouquíssimo comum, né? Porque você está vinculado a um programa. E aí esse programa é o seu centro de pesquisa, né? Essa instituição do programa é o seu centro de pesquisa. Foi por isso que eu falei inicialmente na opção não, né? Porque a partir do momento que você diz sim, além de você definir qual centro, tá? Você tem que colocar o nome do responsável daquele centro. E se você colocar um centro e colocar um nome diferente do responsável daquele centro, você vai ficar preso num loop em que a Plataforma Brasil vai dizer que essa pessoa não é responsável por aquele centro, aí você coloca outro nome. Essa pessoa não é responsável por aquele centro e assim sucessivamente. Tá? Então, como o professor Marcelo falou, respondam não. Tá? Como é um item obrigatório e você não sabe qual é esse responsável, então respondam não, que fica melhor. Instituição coparticipante, ou seja, você está vinculado a Estácio. Ah, mas eu vou também utilizar uma instituição, uma universidade lá de São Paulo. Tá? Não é obrigatório você adicionar a instituição coparticipante. Mas, se você for adicionar, você tem que saber o CNPJ daquela instituição ou o nome daquela instituição. E o que é pior, você tem que saber o nome. Falo pior porque às vezes muda e eles não informam a Plataforma Brasil. Você tem que saber o nome do responsável. Esse item não é obrigatório, tá? A instituição coparticipante. Propõe dispensa de TCLE. O que é o TCLE? Termo de consentimento livre escolha. Livre esclarecido. Obrigado. Escolha não é esclarecido, não deu escolha. Tá? Você só vai marcar que não se a sua pesquisa não estiver envolvido ser humano. Se tiver ser humano envolvido, respondendo um questionário, respondendo uma entrevista, aí você tem que responder que sim. Tá? Por quê? Porque o TCLE é um termo que o entrevistado ou o respondente do questionário ele preenche dizendo que está ciente de tudo que você vai fazer, que não gera nenhum prejuízo para ele, que se tiver alguma dúvida, tem ali o endereço do CEP, do Centro de Ética em Pesquisa, que você está vinculado. Tem o contato do orientador, enfim. E assim por Agora, todos vocês vão botar não. Por quê? Se você está na Plataforma Brasil, é porque está fazendo com o ser humano. Se está fazendo com o ser humano, tem TCLE. Então, todo mundo que chegou nesse ponto vai marcar não. Né? É isso que o Mário estava dizendo. Quem for marcar sim, nem precisa estar submetendo na Plataforma Brasil. É um caso específico demais. E se você colocar sim, você vai ter que justificar embaixo por que está dispensado do TCLE. Tá? O nosso CEP da Estácio, falo nosso, que é o CEP da Estácio, ele tem um modelo que ele gosta muito de utilizar de TCLE. Se eu lembrar, depois, não sei se eu coloquei no final, mas eu posso disponibilizar para o professor Marcelo para ele passar para vocês. Tá ok? Haverá retenção de amostras para armazenamento em banco? Ou seja, você vai criar um banco de informações? Não. Nunca. Jamais. Esse banco de informações é quando você está trabalhando em saúde, que o professor Marcelo falou, está pesquisando uma vacina nova. Aí você tem que ter um banco de informações para que as outras instituições de ensino possam ter acesso ao que você já pesquisou. Tá? Mas, no nosso caso, não. Onde eu estou? Aqui. Cronograma da execução. Isso aí é complicado. Você, quando vai submeter a sua pesquisa à Plataforma Brasil, você já tem que ter o cronograma pronto. O que é o cronograma? São os passos
que você vai fazer até ter a tua pesquisa finalizada, ou mesmo até ter a sua tese ou a sua dissertação defendida. São todos os passos. Lembrando de uma coisa, você não pode fazer nada de pesquisa, nada de passar questionário, fazer a entrevista, transcrição de entrevista, nada disso você pode fazer antes de ser aprovado no comitê de ética. Está picotando aí? Não, né? Não. Ah, que bom. Eu estou escutando um eco ao fundo. Pensei que tivesse... Esse é meu microfone aberto. Ah, então tá ótimo, não tem problema. O único problema desse cronograma de execução é que você não pode copiar e colar. Você tem que definir cada etapa. Você tem que cadastrar aqui. Então, como é que seria esse cadastramento? Você clica em cronograma, aí ele vem identificação da etapa. Aí você coloca lá, levantamento, período, data de início e data de término. Você coloca lá, clica em adicionar. Tá? Aí ele coloca embaixo. Ah, mas eu só coloquei o levantamento. O que eu preciso fazer agora? Ah, eu preciso pesquisar alguma coisa. Aí você coloca lá, pesquisa, data de início, data de término. Tudo que você tem no seu cronograma, tá? Você vai ter que fazer um a um. E cada vez que você colocar, ele vai aparecendo aqui. Só lembrando uma coisa, depois, no final, você vai ter que anexar a digitalização do seu projeto, que vai ter que ter o cronograma nele. Tá? Aí ele tem que estar idêntico ao que você cadastrou aqui. Aqui não é difícil, mas é demorado. Você vai pegar o que você tem lá no seu cronograma, que você já fez no seu projeto, e vai simplesmente cadastrar aqui as etapas. Tá? Orçamento financeiro. Novamente, eu tenho que definir esse orçamento financeiro. Vou adicionar a minha despesa. Lá eu defini o financiamento. Quem vai financiar minha pesquisa? Financiamento próprio, sou eu mesmo. Identificador do orçamento. Tá? Porque, como nós sabemos, a Plataforma Brasil não aceita nenhuma pesquisa sem um gasto mínimo. Nem que seja gasto de luz, gasto de sola de sapato. Mas você tem que definir. Aí vem aqui a identificação do orçamento. Gasolina. Mas como é que eu vou gastar gasolina se minha pesquisa vai ser lá em Manaus? Eu vou ter que ir até Manaus? Não. Você gastou gasolina saindo daqui, da sua casa, e indo para Estácio, porque você não está usando o computador da sua casa, você está usando o computador da Estácio para fazer a entrevista com os pesquisados. Né? Então, você colocou aqui, gasto, gasolina. Qual o tipo de gasto? É um custeio. Não é capital, não é bolsa, nem outros. É um custeio. Valor, R$100. Tá? Esse cadastramento mínimo você tem que fazer. Você tem que colocar uma despesa, pelo menos, na sua pesquisa. E detalhe, conforme você vai cadastrando aqui o seu orçamento financeiro, automaticamente a Plataforma Brasil vai calculando o total desse seu gasto. Tá? Então, aqui onde está escrito total em reais, ela automaticamente iria colocar o total. Outras informações justificadas e consideradas a critério do pesquisador, a gente geralmente não usa porque não é obrigatório. Bibliografia ou referências bibliográficas. Você vai lá no seu projeto, copia e cola. Nota que aqui não tem também quantidade máxima de caracteres, como a introdução, como resumo. Tá? Porque, dependendo do seu projeto, dependendo da sua pesquisa de tese, a sua pesquisa de dissertação, a quantidade bibliográfica pode ser um pouquinho avantajada, melhor dizendo. Avantajada. A minha de dissertação, se não me engano, foram 10 ou 12 páginas de bibliografia. Foi uma pesquisa um pouquinho intensa que ocupou 10 ou 12 páginas de bibliografia. Então, eu vou lá, onde está referências? Clico na primeira, seleciono a primeira, vou lá no final, Shift, clico na última referência bibliográfica,
Ctrl C, vem para cá, Ctrl V. Você copia e cola a sua referência bibliográfica aqui, tá? Com isso, nós fechamos a 5ª etapa do cadastramento da minha pesquisa. Eu estou colocando aqui um exemplo de uma referência bibliográfica que eu tenho, tá? Que é do Selwyn, é a última que ele publicou, que eu tenho acesso com relação à minha pesquisa, foi em 2017, está dentro de um livro que é da professora Cláudia, e assim por diante, blá, 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 blá. Então, você coloca aqui as suas referências bibliográficas. Claro, você não vai digitar, você vai copiar e colar. Não digitem, que vocês vão perder muito tempo. Copiar e colar funciona muito bem. Então, vamos lá. Passando para o próximo e último item. Um arquivo importantíssimo, que é a folha de rosto. O que é isso? A folha de rosto é uma folha que é gerada pelo sistema da Plataforma Brasil, logo após você ter terminado todo o seu cadastro. Ela tem algumas informações, tá, que ela vai buscar dentro desse seu cadastro. Mas para que eu tenho que ter essa folha de rosto? Porque você, como pesquisador responsável, vai ter que assinar, datar e assinar. E, como você está vinculado a uma instituição proponente, alguém da instituição da Estácio vai ter que assinar e datar isso daqui também. Além de dizer que ele é o responsável, o nome do responsável, o CPF e o cargo / função. Mas quem que eu vou ter que fazer isso? Vou ter que procurar o Estácio de Sá, aquele que levou uma flechada no olho lá na briga com os índios no aterro do Flamengo? Não! Quem pode assinar e datar, pode assinar pela instituição, são algumas pessoas. Uma delas é a responsável pelo PPGE. Quem é a responsável pelo PPGE? A professora Rita de Cássia. Tá? Quando eu fiz a minha dissertação, foi a professora Alzira que assinou, que era a coordenadora do PPGE. Hoje, a professora Alzira se ausentou do programa. Quem está responsável é a professora Rita. Se ela delegar alguém, pode ser a professora Jaciara. Ou, quem sabe, o professor, que é o vice-reitor acadêmico, o professor Marcos. Mas provavelmente ele não vai assinar. A professora Rita, ela pode assinar para vocês isso daí. Tá? Então, você vai assinar, datar e assinar, vai pedir para a professora Rita datar e assinar, e depois você vai fazer o que com isso? Você vai digitalizar, vai escanear. Por quê? Porque, só dizendo o que vai ter que fazer, porque você vai ter que anexar essa sua folha de rosto ao o cadastro da sua pesquisa. Tá? É um dos documentos que você vai ter que cadastrar. Tá? Então, agora começa a Via Crucis. É aqui, gente, que tem o maior índice de rejeição do CEP. Por quê? Porque, às vezes, você não cadastra, não anexa, melhor dizendo, não anexa um determinado documento, ou o documento que você anexa dá problema. Notem que, quando eu mostrei a minha pesquisa, que já foi aprovada, ela estava na versão 2. Tem gente que chega na versão 4, 5, 10, 500, 1000, porque coloca o anexo, ela anexa o documento, que não é um documento compatível com como é que chama? O Comitê de Ética e Pesquisa. Não é compatível com aquilo que o CEP quer. O meu lá apareceu na versão 2 porque o CEP rejeitou o meu TCLE. Aí eu tive que ver um modelo mais robusto, porque eu usei também um modelo muito simples, tem que ver um modelo mais robusto, um modelo que ele aceite, para poder cadastrar aqui. Por isso que eu estava na versão 2. Então, agora, nós começamos com uma Via Crucis, porque você vai cadastrar os seus documentos e
submeter, tá? Um mês depois, quando o CEP, na próxima reunião do CEP, ele vai analisar o teu cadastro, aí ele vai te dizer quais são os problemas que tem. Geralmente, os problemas são com esses documentos que você vai, com esses arquivos que você vai anexar agora. Tá? Então, vamos lá. Ele tem uma pequena listinha de arquivos que você vai ter que anexar. Além, claro, da folha de rosto. Quase que não sai. Tá? Da folha de rosto. Bom, temos aqui brochura da pesquisa, cronograma, declaração da instituição em infraestrutura, manuseio de material biológico. Esse, com certeza, nós não vamos ter que enviar. Tá? Declaração do pesquisador, declaração de concordância do patrocinador. Do patrocinador, a gente também não vai ter que enviar, porque o patrocínio é próprio. Ok? Tem aqui orçamento, outros, parecer anterior, projeto detalhado, brochura, blá, 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 blá. TCLE, tá? Solicitação registrada pelo CEP e assim por diante. Então, são documentos que você vai definir aqui o tipo e vai ter que anexar esse documento. Bom, quando eu selecionar um tipo de documento, exemplo, a folha de rosto já foi. Formulário com informações básicas para pesquisa a ser preenchido pela Plataforma Brasil. Informações básicas de pesquisa a ser preenchido pela Plataforma Brasil. TCLE. TALI. O que é o TALI? Ih, cruz incrédulo. Termo de assentimento livre e esclarecido. Esse é para quando você vai trabalhar com menores de idade. Lembra que eu falei anteriormente, quando o professor Marcelo falou, você vai fazer pesquisa com professor e aluno. Aí tem multicêntrico, às vezes. Aqui, quando você vai trabalhar com menores de idade, você tem que ter o TALI assinado pelo responsável pelo aluno. Projeto de pesquisa original. O que é isso? É o teu programa, o teu projeto, que você vai copiar e... Copiar não, vai digitalizar e anexar ao seu projeto. Carta de apresentação do pesquisador e de seu projeto. Isso quando você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa em uma instituição de ensino. Um exemplo. Declarações pertinentes. Exemplo, a anuência da instituição onde será realizada a pesquisa, blá, blá, tudo sempre datada e assinada. Tá? Se você vai fazer a pesquisa, por exemplo, numa instituição de ensino, vamos pegar como exemplo aí uma escola do Rio de Janeiro. Por exemplo, São Bento, Santo Inácio, escolas de nome, tá? Que são particulares. Vou fazer no Pedro II. Então, você tem que ter uma declaração, as declarações pertinentes. Você tem que ter a anuência da instituição. A anuência é a instituição autorizando você a fazer a pesquisa na escola. Tá? Por que eu estou falando dessas e não estou falando daquelas que apareceram lá da Plataforma Brasil? Porque essas, falando baixo aqui, eu consegui, com a professora Luciana, isso não é segredo para ninguém, não. Ela informa para qualquer um. Com a professora Luciana, que é uma das responsáveis pelo CEP, da Estácio, a relação de documentos obrigatórios que o CEP pede, o CEP Unesa pede. Então, são esses. Folha de rosto, que é gerado pelo sistema, o formulário de informação básica a ser preenchido na Plataforma Brasil, já foi preenchido, né? O TCLE, que eu vou ver se eu acho um modelo e depois disponibilizo para vocês, através do professor Marcelo,
O Tali, eu não tenho um modelo dele, porque eu nunca trabalhei com menor de idade. O projeto de pesquisa original, detalhado, etc. É o seu projeto, é a digitalização do seu projeto. A carta de apresentação, que você faz uma carta de apresentação sua. A Estácio, no caso, a professora Rita, ela vai datar e assinar, carimbando que ela é responsável pela Estácio, pelo programa de pós-graduação da Estácio. E essa carta de apresentação, ela, além de ser anexada à Plataforma Brasil, ela vai ser, você vai utilizá-la como sua carta de apresentação a uma secretaria de educação, a uma escola, a uma escola pública, a uma escola privada. Então, aonde você for fazer a pesquisa, você precisa dessa carta de apresentação. E declarações diversas. Declaração de anuência, dizendo que a instituição aceita que você faça a sua pesquisa lá. O orçamento financeiro. Nota que tudo é assinado e datado. No caso, o orçamento financeiro, como é financiamento próprio, você mesmo que vai assinar esse orçamento. O cronograma, tá? O cronograma ele, lembrando a vocês uma coisa, que o cronograma ele não pode ser feito antes da aprovação da Plataforma Brasil. Ele tem que ser da aprovação da Plataforma Brasil, do mês de aprovação em diante. Antes, existe um tipo de pesquisa que a Plataforma Brasil aceita que o cronograma seja antes. Constante. Uma coisa que eu acho que dá para falar, eu não sei o que vai dar certo agora. Mas uma coisa é o seguinte, a Laura está falando da questão da declaração de infraestrutura. Na verdade, a declaração é a anuência, né? Isso que o Mário está falando, ou seja, um responsável da instituição dizendo que você está realizando a pesquisa, está apto a realizar. Então, na verdade, a gente está chamando de a mesma coisa de nomes diferentes, tá, Laura? Só para esclarecer. Não, mas, professor, só um instantinho, que a Laura está falando, esse daqui também, que além mas ele é assinado por autoridade da Estado. Não, a existência de infraestrutura, ele é da escola onde a gente vai fazer a pesquisa. Esse daí é da escola. Você preenche tudo, apresenta. Só a escola vai dizer, eu tenho uma salinha onde você vai poder sentar, tem uma mesa, tem uma cadeira, onde você vai poder sentar e fazer a entrevista com os usuários. Eu tenho um computador aqui onde os professores vão poder sentar e responder ao seu formulário. Tá? Esse que é a existência de infraestrutura. É uma coisa simples, uma coisa básica que você tem que ter. Nenhuma infraestrutura exorbitante. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, no site do CEP, que é a mesma coisa quase que está aí. Se a pesquisa for realizada no âmbito de um curso da instituição, ou seja, da Estácio, o demonstrativo deve ser do coordenador. Então, no caso, da nossa coordenadora. Se for realizado em outro local, a anuência do responsável da instituição. Então, na verdade, esbarra nos dois documentos que eu tinha falado. Sim, sim. É praticamente o mesmo documento. Tá? Então, importante. Os documentos deverão estar salvos no computador com a extensão BMP, DOC, blá, 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 tamanho máximo de 20 megas. Fique atento ao nome definido para os arquivos carregados. Caso o usuário tente anexar arquivos com caracteres especiais, ou seja, o nome do arquivo não pode ter acentuação gráfica, não pode ter barra, não pode ter asterisco, C cedilha, etc, etc, etc. Caramba, quase que não sai. A Plataforma Brasil não aceitará aquele arquivo. Ele vai dizer que o arquivo carregado é inválido. Tá? Então, tem que ser um arquivo sem acentuação, sem nome, sem espaço em branco, sem nada. Se você colocou lá orçamento financeiro,
vai ser orçamento financeiro, tudo junto. Tá? Porque a Plataforma Brasil não vai aceitar. Então, se você quiser colocar orçamento financeiro separado, vai ter que ser orçamento _ financeiro. Tá? Então, é uma coisa que você tem que prestar bastante atenção. Porque, às vezes, você vai tentar, não estou conseguindo, não estou conseguindo. Vai acabar se apurrinhando, mas só porque você esqueceu que a Plataforma Brasil, como ela vai armazenar essas informações num computador mais parrudo, que não é um PC, é um servidor, e os servidores geralmente trabalham com Linux, e o Linux não aceita acentuação gráfica e faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Tá? Então, são essas coisas que você tem que tomar cuidado. Certifique-se que o nome do arquivo não contém caracteres especiais e espaço em branco. Tá? Bom, então esses são os documentos que o CEP da Unesa exige. Tem outras relações lá que o CEP da Unesa não pede. Então, como nós estamos fazendo um cadastramento de uma pesquisa com a finalidade de terminar um curso de mestrado ou doutorado, então são essas informações que você tem que passar para lá. Todas elas digitalizadas. Bom, depois de anexar a folha de rosto, você vai escolher o tipo de documento, você vai clicar em anexar e vai aparecer, vai selecionar o arquivo, tá? Por exemplo, cronograma. Abrir. Aí ele vai aparecer aqui embaixo o cronograma. Tá? Vamos lá. Último item, já para finalizar o seu cadastramento. Manter o sigilo da íntegra do projeto de pesquisa. Se você... Opa, deixa eu voltar aqui que eu pressionei demais. Se você responder que não, tá? Significa que o seu projeto ele pode ser usado, ele pode estar sendo disponibilizado em alguma revista científica. Ele pode estar sendo usado na Estácio. Ele pode estar sendo usado como modelo no PPGE e assim por diante. Ou seja, o seu projeto ele passa a ser, entre aspas, meio público, não é totalmente público. É meio público porque o teu projeto ainda não é uma pesquisa finalizada. Isso se você responder que não. Agora, se você responder que sim, você vai definir o prazo em que a Estácio não poderá usar nada do seu projeto. Tá? Por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou até a publicação dos resultados. Se seus resultados nunca forem publicados, você nunca permitirá que a Estácio utilize as informações do seu projeto. Tá? Compromisso geral. Declaro que conheço o quê? Cumprirei, concordo, blá, blá, blá. São aquelas informações que, apesar de serem extensas e quase nunca a gente lê, mas é aconselhável que você leia, porque está dizendo aqui vamos dizer assim, os compromissos que tem você com o Conselho de Ética e as informações que serão disponibilizadas pelo Conselho de Ética, se você respondeu que não tem restrição. Tá? Então, se você nunca clicar no aceitar termos acima, a sua pesquisa nunca vai ser cadastrada na Plataforma Brasil. Então, você tem que selecionar, aceitar termos acima. Para isso, aconselho a vocês, repetindo, coisa que a gente nunca faz, que leia esses compromissos que estão em cima e, logo em seguida, enviar projeto ao CEP. A partir do momento que você clicar em enviar projeto ao CEP, e o CEP já começar a sua avaliação, você fica impossibilitado de alterar qualquer coisa.
Por isso que ele tem sempre, em todas as opções, tem o item salvar e sair. Tá? A partir do momento que você mandou para o CEP, aconselho a vocês que esteja tudo certo. Senão o CEP vai te reprovar e vai voltar tudo para você. Tá? Bom, cadê? Tá. A partir do momento que você enviou, já aparece aqui, claro, sem um número de CAAE, sem o comitê de ética e a situação dele em edição. Porque você ainda não foi aprovado, não tem um número de CAAE. Tá? Bom, qualquer dúvida que surgir depois da aula de hoje, mandem um e-mail para o comitê de ética. Ah, tá aqui. cep.unes@estácio.br. Ah, estou fazendo isso para me exiguir de qualquer responsabilidade? Não. O próprio comitê de ética solicita que qualquer dúvida que tenha, mesmo sendo a minha aula, a aula da professora Luciana, que faz parte do comitê de ética, eles pedem que qualquer dúvida mandem para eles. Que a melhor pessoa para te responder, para tirar as dúvidas, para sanar as dúvidas, é o próprio comitê de ética. Ok? Mário, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Era 41 slides mesmo, você tinha razão, achei que você estava zoando. Não, porque é muito detalhe, muita coisa que a gente tem que falar, que às vezes não dá tempo de falar em poucos slides. Tem que entrar na minúcia para poder... E esses 41 slides me gerou um relatório de 22 páginas. E eu não ia guardar todas as informações, algumas, as principais eu guardei, eu escrevi para poder falar certinho para vocês. Mário, foi maravilhoso. Eu tenho certeza que todo mundo gostou pelo quórum, né? Tarde da noite, também pelos comentários aqui no chat. Eu sei que isso é uma coisa que a gente está ainda construindo, né? O próprio comitê de ética está definindo, né, o seu perfil. Os comitês de ética de cada instituição tem perfil, mas é muito importante que a gente tenha a clareza de submeter quando a gente tiver tudo redondinho, né? Para a gente evitar a ida e vinda. Eu vou disponibilizar a gravação para quem está entrando ali no Teams, quem é da instituição já consegue acessar, mas aí o Roberto e o Mário vão me ajudar aí também com isso, que a gente manda depois o link no grupo dos estudantes e de quem for de fora. Foi muito legal, Mário, muito obrigado. E os professores aqui no chat dos docentes já estão falando que querem Repeteco agora como um evento até maior do PPGE, tá bom? Aí eu falei, não, mas ele aceita porque ele já tem os slides. Tá bom, gente? Muito obrigado. Agradeço a todo mundo. Boa noite. Valeu. Obrigado pela audiência. Audiência alta. Batemos 40 referência. Obrigado. Valeu. Um abraço a todos. Abração, Roberto. Valeu, Roberto. Valeu, gente.